galera, beleza? Eu sou o Tkai01 e sejam bem-vindos ao nosso canal Arena Geek Show. E nesse 6º episódio de Anéis do Poder, o pau cantou e Galadriel passou mal, galera. Os orcs conseguiram passar a perna em geral. Até em você que tá aí do outro lado assistindo. Não vem dizer que você sabia que ia acontecer aquilo ali no final, que tu não sabia não. Tu achou que aquelas cavernas ali eram para os orcs se movimentar. E não era isso. Aquelas cavernas ali tiveram várias utilidades, mas a principal delas era para transportar água para dentro do vulcão. Então, não vem dizer para mim que você sabia que você não sabia. Vou te chamar de mentiroso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse 6º episódio, que trouxe bastante coisa legal, inclusive algumas teorias foram pro buraco, será que foram? Eu não tenho certeza não. Tem gente que já jogou a toalha e falou, o Adar não é o Sauron. Mas será que é isso que a série quer que a gente pense? Mas calma aí. Antes da gente começar a falar, que eu tô super empolgado, eu preciso pedir aquela ajuda, aquela moral. Deixe o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais no nosso crescimento. Lembrando que esse vídeo aqui é um bate-papo. A gente vai trocar uma ideia, conversar sobre esse episódio. É como se fosse uma troca de ideia entre amigos, como se você estivesse sentado aqui na minha frente. Então, você não vai ver efeito, vídeo, imagem, nada disso. Vamos partir pro bate-papo e não esquece, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais, porque o nosso canal é novo aqui no YouTube. Agora vamos lá, vamos falar sobre esse episódio e as surpresas que ele trouxe pra gente. De cara a gente já começa a acompanhar ali o Adar preparando a seu exército de orcs, né, para ir para a batalha. Ele inclusive fala ali com os orcs, ó, vamos ter cautela porque eles estão em menor número, mas a gente também tem que ter cuidado que pode acontecer alguma coisa. Ele também tá ali plantando umas sementes de Alfirim, que depois a gente vai saber, né, o que aquilo significa através do Arondir na série. E aí ele parte lá para a torre, chegando lá eles acham que aquela torre está vazia e na verdade é uma grande emboscada preparada pelo Arondir e pela Brown, né? Eles acabam ali matando vários orcs, pegando o Adar e seu exército de surpresa, mas antes dele derrubar a torre tem uma coisa bem interessante que acontece ali, que é o Aldreg, né? A gente vê o Aldreg já antes deles chegarem na torre, mas quando chega ali na torre, o Aldreg chega pro Adar e fala assim, o que aconteceu com Sauron, meu senhor? Ou seja, a série está dizendo que ele não é o Sauron. Mas será que ele não é o Sauron? Não tenho certeza, hein? Eu acho que a série está querendo te enganar. Eu acho, hein? Eu acho que ela tá querendo passar a perna em todo mundo. Apesar que a gente já deve ter mudado de opinião umas 10 vezes sobre isso. Mas a série quis botar um ponto final no Adar dizendo que ele não é o Sauron. Mas vamos lá, a gente depois fala sobre isso. E aí a gente vê ali que esse plano do Arondir dá certo, ele mata vários orcs, vai lá pra vila onde o pessoal já tá reunido, preparando um segundo momento de batalha, né? E aí o feitiço vira contra o feiticeiro, galera. Porque eles acham que vão conseguir enganar os orcs de novo. Tem ali mais uma batalha. Inclusive a gente acha ali que o Arondir vai morrer, né? Porque ele pega ali um orc ali que parece ter 3 metros de altura. Eu nem sei se aquilo era um orc, parecia mais um ogro do que um orc, o tamanho daquilo. Rapaz, ele tomou um palma bem tomado, filho. Tomou bonito. Que eu falei, ih, deu ruim, já era. Foi embora, deu chapéu nele. Mas, no final das contas, ele é salvo pela linda donzela Brown. Brownie. Ah, não, é Brownie, né? Brownie é um bolo, desculpa. Então, a gente acaba ali vendo esse pedaço aí, essa batalha. E aí, quando eles percebem que eles foram enganados, já eram tarde, os orcs já estão dando várias flechadas, acertam a Brown, e aí ela acaba tendo que ser socorrida ali pelo Arondir. Agora é a vez dele, né, de salvar a donzela. A donzela salvou ele da morte, agora é a vez dele salvar a donzela. Eles acabam se refugiando ali dentro da taberna e a gente vê que ela foi realmente gravemente ferida, porque muito sangue, mas ele e o Theo ali conseguem se ajudar e ajudar a mãe para que ela pudesse passar por aquele momento de dificuldade ali. Mas no fim das contas, o Adar então consegue chegar até eles e ter acesso ao punho da espada, que era o que ele queria, né? A gente viu que inclusive o Arondir tentou destruir aquele punho da espada e não conseguiu. E aí, quando a gente vê ali que o Adar pega a espada, a gente lembra, opa, tem um pessoal de Númenor vindo aí, a cavalaria tá chegando. É por isso que tem essa frase, né? Chama a cavalaria! Né? A cavalaria estava chegando ali para ajudá-los.
E aí a gente começa a ver uma batalha um pouquinho mais intensa, né? Onde os orcs não conseguiram fazer muita frente. E aí a gente vê a Galadriel em ação, a gente vê o Isildur, a gente vê o Elendil, a gente vê o Halbrand. Eu não sei se eu vi o Halbrand em ação, porque eu só vi ele fazer duas coisas. Salvar o Elendil, que é o pai do Isildur, usando lá a lança, e depois eu vi ele usando a lança novamente para derrubar o Adar do cavalo. Então a gente não viu tanta coisa assim dele não. Eu esperava ver mais coisas em ação. Porém, a gente viu um fato novo. A gente ainda não tinha visto a habilidade dele com a lança. E já deu para perceber que ele não é qualquer guerreiro, galera. Ele tem habilidade com a lança, ele tem habilidade com a espada, ele é um ótimo ferreiro, ele usa muito bem o cavalo. Inclusive, muita gente pode estar achando que, de repente, a série cometeu um grande erro, fazendo com que ele conseguisse dar a volta em todo mundo de cavalo e interceptar o Adar antes da própria Galadriel. Mas será que foi isso? Porque a gente pode imaginar o seguinte: se o Halbrand conhecer muito bem ali aquela área, ele pode de repente ter visto para onde ele estava indo e de repente ter dado a volta ali, ter pego um atalho, um caminho mais curto para conseguir bater de frente com eles. Eu acredito que seja isso. Eu não acredito que a série ia dar um mole desse e botar um turbo no cavalo do Halbrand. Então, galera, vamos ficar ligado aí que a série não dá ponto sem nó. Apesar que deu umzinho aí que eu não gostei muito não, mas eu vou dizer mais à frente. Vamos lá. Então, a gente se depara com toda essa batalha, com toda essa construção de contexto. E no fim a gente vê lá que realmente o pessoal de Númenor conseguiu salvar algumas pessoas, conseguiu pegar o Adar. E aí quando pega o Adar, o Halbrand com a lança para matar ele vira e fala assim: você lembra de mim? Aí o Adar vira e fala: não. Calma aí. Será que ele estava com medo de ser reconhecido porque ele é alguém importante ou porque ele é o Sauron? Ou se ele queria que ele reconhecesse para dizer assim: ah, você matou minha família, meu filho, minha esposa, agora eu sou eu que vou te matar. Pode ser uma das duas hipóteses. Mas aí a Galadriel vai lá e consegue convencê-lo a não fazer isso. Ela pega o Adar, prende e vai lá interrogar o Adar, trocar uma ideia para tentar entender o que está acontecendo. E enquanto isso, ninguém olha a porcaria daquele pano para saber se a espada tá ali. Para mim, esse é o maior erro da série. Pô, cara, o Arond fala para Galadriel: não deixa ele fugir com aquilo, que ele tá com um objeto muito importante em posse. A Galadriel pega o cara, prende o cara, interroga o cara e fica lá segurando o paninho. Fica lá segurando. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tudo bem que a gente tá vendo uma série de fantasia, mas esse furo de vocês foi demais. Foi demais. Era mais fácil ter visto que realmente não era espada e ver que o plano do Adar foi superior de vocês, porque vocês jamais desconfiariam que aquela espada ia estar em posse do Aldreg, que é um humano. Ah, beleza. A gente passou vergonha com isso aí. Então, a gente acaba vendo ali, né, a Galadriel interrogando ele, questionando sobre o Sauron. Ele diz que matou o Sauron, que ele não é o Sauron. A Galadriel não acredita, tenta esculachar ele e acaba sendo esculachada, filhão. Ela, no final das contas, acaba sendo esculachada. Porque ela acha que vai matar ele nas palavras e quem mata ela nas palavras é ele. Porque ela quase pega a espada e tenta matá-lo. E aí surge quem? Surge quem? O Halbrand, que queria matar ele e faz com que ela não o mate. E aí vem um grande suspense desse episódio. Que o Adar vira e fala: quem é você pro Halbrand? Ou seja, tem alguma coisa sombria por trás do Halbrand. Porque o Adar não ia fazer essa pergunta à toa. O Adar é inteligente. Isso foi mostrado no final desse episódio. O Adar é muito inteligente. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto que a série colocou nesse episódio. Porque você não vem dizer pra mim que você já não estava dando tudo resolvido ali a hora que tá todo mundo comemorando, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, batendo um papo, apresentando o rei Halbrand, todo mundo feliz. A Galadriel, tipo, eu sou Freud. E aí, filhão, vai lá o Aldreg, pega a espada, bota lá na abertura que tem na pedra, vira a chave e libera uma quantidade de água
absurda. A gente acaba descobrindo que aquela chave é como se fosse para abrir a comporta da represa. E aquela quantidade de água é para justamente dar um choque térmico lá naquele vulcão. E tipo assim, galera, pô, os caras foram mais inteligentes do que a gente. Pô, acaba concordando aí, tá? Se dá por vencido, porque realmente enganou a mim, enganou a você e todo mundo que estava assistindo a série. Porque a gente achava que aquelas cavernas eram para eles se movimentarem, para eles se esconderem, e na verdade serviu para isso, mas a grande verdade é que era para elas transportarem a água para o vulcão, para dar aquele choque térmico lá e gerar aquela erupção e acabar destruindo ali as terras do leste. Galera, aquilo ali é quase que uma bomba, porque tem a explosão, né, que joga aqueles detritos para o alto, acerta inclusive ali onde é que a gente está vendo, mas acerta outros lugares, né, próximos, serve para cobrir aquele céu com aquela fuligem, com aquela fumaça. Aquela fuligem ela acaba sendo tóxica, ela pode matar pessoas e vai ficar ali como um certo tipo de camuflagem para o sol, vai ficar ali tampando a luz solar, para que os orcs possam, enfim, andar tranquilamente a qualquer hora. Então, pô, realmente um ótimo final para esse 6º episódio, pegou geral de surpresa. E aí a gente vai falar aqui sobre as teorias aqui, sobre algumas coisas que a gente precisa falar antes de fechar esse vídeo. Primeira coisa, uma das teorias já foi por água abaixo, inclusive era uma das minhas teorias, do que Halbrand seria nada mais, nada menos do que o pai do Theo e esposo ali, o ex-marido da Brown. O que a série acabou mostrando pra gente que eu tava errado, que não era isso, ele não conhece nenhum dos dois. Além disso, muita gente achava que o Adar poderia ser o Sauron, e não é o Sauron. Mas será que não é o Sauron? Eu não sei. Vamos raciocinar aqui rapidinho, vamos pensar porque a gente não é burro, vamos pensar aqui. E se a série quisesse tirar um personagem desse contexto, para que a gente tivesse certeza absoluta que ele não é o Sauron, né? Porque assim, se ele for o Sauron lá na frente, pega todo mundo de calça riada. Porque, galera, ele realmente ali no início, ele já deixou claro pro Aldreg que ele não é o Sauron, porque o Aldreg pergunta: senhor, o que aconteceu com o Sauron? Primeiro ponto. Aí depois a Galadriel vai lá e questiona ele sobre o Sauron. Ele não fala nada, depois ele diz que matou o Sauron. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que quando a Galadriel fala que vai botar os orcs debaixo do sol, para pegarem sol, né, para se queimarem, ele acaba falando algumas coisas para evitar o sofrimento ali dos orcs. A gente vê que ele tem uma certa compaixão pelaquela raça. E aí a gente pode pensar numa seguinte estratégia. Se ele fosse o Sauron e dissesse que é o Sauron, ele iria morrer, certo? Se ele negar e disser que não é o Sauron, ele teoricamente permanece vivo, ninguém mais desconfia dele, que ele seja o Sauron, ele acaba ficando preso para entregar possíveis planos futuros, algumas coisas sobre essa batalha, né, sobre essa trama. E existe uma outra coisa muito interessante em cima da obra de Senhor dos Anéis, que o Sauron ele é capturado pelo pessoal de Númenor e inclusive ele é levado e preso em Númenor. Porque isso acontece antes da gente ver todos aqueles acontecimentos do filme, né, do que a gente já conhece da obra. Ele é preso, ele fica em Númenor, inclusive ele se regenera, passa a ser uma boa pessoa, vira conselheiro do rei. Pode ser que a gente esteja indo para esse lado da trama. E aí, de repente, isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes, perfeitinho, sem a gente desconfiar de nada, porque a série já disse que ele não é o Sauron, e lá na frente a gente descobre que ele é o Sauron. Então, pessoal, vamos ficar ligado, não descarte essa carta. Essa carta pode ser muito importante lá no finalzinho da série, mostrando que a gente, ó, você quis enganar, a gente não enganou. Então, vamos ficar ligado nesse contexto aí. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar do Halbrand. Pessoal, tenha um caroço nesse angu aí. O Halbrand esconde algum segredo tenebroso, porque a gente vê as diversas habilidades, manuseio de espada, manuseio na lança, a questão dele cavalgar muito bem, conseguir, né, se antecipar às situações, a questão dele conseguir se portar bem no meio dos conflitos, a questão dele ser um ótimo ferreiro.
Então a gente tem que ficar de olho porque ele está dando muitos indícios aí de que também é um forte candidato para ser o Sauron. Então, pessoal, a gente tem que tentar entender melhor o Halbrand, tá? Porque quando o Adar, né, vira e fala assim, quem é você? O Adar já percebeu que tem alguma coisa importante ali atrás desse personagem. Se o Adar percebeu, a gente tem que perceber. Então vamos ficar ligados. Se vocês perceberam alguma outra situação dentro desse episódio que eu não comentei ou eu não vi, realmente pode ter passado despercebido para mim e você pegou no ar. Deixa aí nos comentários, vamos falar, vamos trocar uma ideia sobre tudo o que aconteceu nesse episódio. E ó, deixa suas teorias aí também, porque elas são importantes, hein? Você pode estar certinho aí e lá no final falar, eu disse que eu estava certo, mas aí você não falou para ninguém, filhão. Como é que você vai comprovar isso, tá? Fala pra mim, vamos trocar essa ideia, vamos falar aí sobre a série, o que você tá achando realmente sobre Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder. Era isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo, espero que você tenha gostado e ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o TK01, tamo junto e até o próximo vídeo!